fez querer vir aqui, né? Todo mundo falou em, pô, não sei como isso é organizado. Aí outros falaram, pá, mas às vezes eu vejo que o troço foi mal organizado. O outro falou, poderia ser melhor organizado. Então a gente já vê que produzir tem uma coisa aí meio de ser vizinho do assunto organizado, né? A gente não tem como produzir e não falar em organizar, uma coisa que uma está associada à outra. E na verdade isso tem a ver com a atividade de trabalho, né, do ser humano, né? O ser humano, para ele fazer algo, ele produzir um produto, um serviço, ele tem que organizar alguma coisa. Ele não tem como só fazer qualquer coisa, a atividade mais simples do mundo, pescar, o cara tem que organizar, o cara tem que levar uma vara, tem que saber onde é que fica o rio para caminhar até lá, tem que saber se esse rio dá peixe, alguma coisa que o cara tem que saber, para apanhar uma fruta, extrativismo, uma coisa da época das cavernas, o cara tem que ter uma noção que aquilo é um coco, eu vou agarrar um coco e tem que quebrar para sair água, comer ele. Então assim, a coisa de produzir, ela tem muito a ver com isso. Eu acho interessante a gente falar um detalhe aqui no início. Geralmente, a gente pega a palavra produção e coloca ela no universo, do tamanho assim do universo. Então, o que acontece? Dá muita confusão. Por quê? Porque produção cultural é uma coisa, produção fonográfica é outra, produção musical é outra, produção executiva é outra. E aí a gente pode fatiar o quanto mais seja especializado no conhecimento que a gente está sistematizando. Então, por que eu falo isso? Porque o que nós vamos falar hoje à tarde são noções básicas de produção executiva de um show musical. Dá para usar para o teatro? Dá. Dá para usar para quem quer organizar uma festa de dança? Dá. Mas por que eu estou fazendo essa preâmbulo aí? É porque assim, se o cara achar daqui a pouco, mas faltou tal coisa, veja se não faz parte dessas outras linguagens artísticas, né? Na verdade, o que a gente vai falar aqui está mais relacionado ao show musical. Mas eu já trabalhei em outras coisas além do show musical e conversei com outras pessoas que também trabalham em outras coisas e me disseram que muita coisa se repete. Então aí é a primeira chave para a gente pensar assim. A atividade de organizar o trabalho humano, de organizar a produção de um trabalho humano, ela tem muitas coisas similares. A gente só não pode cair no engano de achar que porque fez uma vez uma coisa, que tem a fórmula secreta para nunca mais ter problemas. Então o cara resolve, trabalha num evento pela primeira vez. Os amigos pediram, alguém chamou, fica na bilheteria para mim um pouquinho. Vai lá, distribui esses panfletinhos, essas filipetas. Aí o cara consegue resolver 2 ou 3 tarefas, ou um pouco mais que isso, organiza a festa do DCE, lá no meio acadêmico, daí ele pensa, não, pronto, eu já sei. Esse é o erro. Esse é o erro. Eu trabalho com isso há quase 7 anos, eu não considero que pode me largar em qualquer evento que eu sou o rei da cocada. Jamais, jamais. Jamais mesmo. Eu nunca parto disso, porque um encontro de pessoas, onde vão acontecer muitas atividades, na verdade é um grande encontro de muitos imprevistos. Porque qualquer atitude que qualquer pessoa tenha no show, diferente do que eu imaginava, já dá um problema. Eu combino de encontrar ela ali na entrada tal hora, e eu não troco com ela os nossos celulares, eu já posso arrumar um problema. Porque ela não aparece na hora, eu já não sei como falar com ela. A gente troca os celulares, e a gente esquece de combinar de levar uma bateria extra para o celular e acaba uma das baterias, nós já temos um problema. Agora vocês imaginem isso num evento com 100 pessoas trabalhando, um evento para 5.000 pessoas de público, dá muito problema. Então, eu acho que é importante a gente ter essa postura de, bom, eu vou trabalhar com organização de shows, eu vou trabalhar com produção executiva de show, que é o pedacinho do universo da produção cultural. Isso requer uma determinada especialização. Quem se interessa geralmente por fazer isso? Quem não quer sofrer. Eu sou um. Não gosto de sofrer. Não tenho vocação para Jesus Cristo. Não acho que fazer produção desculpa a palavra, se fuder, como às vezes as pessoas dizem. Eu acho que trabalhar na produção de um show tem que ser tão bom para mim
A onda do outro cara é dançar, nossa, eu pirei, eu tenho salto mortal, eu tenho rolinho, eu tenho pelado na frente da multidão. Ele acha aquilo maravilhoso, ele delira. Por que eu que vou trabalhar numa outra atividade, diferente da dele, mas naquele show, naquele evento, eu tenho que aceitar que o meu lado é me ferrar? E existe hoje muito forte no Brasil, os profissionais que trabalham em produção executiva de show, um certo sentimento de que, uma representação desse assunto, né? Como se diz na sociologia, de que a figura do produtor é um cara sofrido, sisudo, estressado, que o lance dele é se ferrar por uma grande causa, que é fazer a cultura resistir a tudo e a todos. Eu não concordo com isso. Para mim, o trabalho humano ele tem que ser agradável em qualquer área. Se o cara ele trabalha num velório, se ele trabalha numa fornalha, se ele trabalha numa usina nuclear, se ele organiza um show, ele tem que estar no trabalho que ele acha que é legal de fazer, que ele gosta de fazer, com condições de fazer, com conhecimento do que ele vai fazer. Eu tenho falado com muita gente do meio cultural, com muitos artistas, muitas pessoas independentes, e seguido vem para mim um discurso de, isso é bobagem, ninguém faz assim, ninguém usa método. Não precisa, as coisas foram assim, tirou de última hora e rolou. Rolou, com certeza rolou, não há dúvida. E eu tenho certeza de que a maior parte das pessoas que nasciam no Brasil até alguns anos atrás era com uma parteira, não era no hospital. A mãe ia lá para o quarto, abria as pernas, tomara que tudo dê certo, traz uma chaleira de água quente e um pano, não é? E nem por isso a área de obstetrícia, né, deixou de avançar. E nem por isso as mulheres cada vez mais se cuidam, tipo, não, cara, eu vou acompanhar o meu período de gestação, não, eu vou fazer um parto com um profissional tal. Então, quer dizer, essas especializações das atividades que vão se organizando no mundo do trabalho, elas são importantes, no mínimo, para quem trabalha nessa área. Porque se a gente não organizar, não deixar claro para todo mundo com quem a gente trabalha que existem critérios para as coisas, a gente está sujeito a tudo. O cara simplesmente tem gente que diz assim, não, o produtor deve resolver tudo. Deve? Ou pode? Ou talvez seja quem possa, é outra história. Quem pode fazer produção? Quem pode fazer produção? Produção executiva de show. Quem pode fazer? Tu. Tu está aqui, né? Tu pode. Quem mais pode fazer produção de show? Qualquer um que tenha um mínimo de organização. Quem mais pode produzir show? Chega a dar um alívio esse vídeo. Quem mais pode produzir show? Você. Está prestando atenção. Quem mais pode produzir show? Você faz uma ideia. Eu gosto agora. Hoje eu vou sair assim realizado. Autorrealização. Coisa boa isso. Quem mais pode produzir show? Bom, quem pode produzir show, gente? Eu boto essa pergunta para quebrar com um mito. O mito de que a produção é um negócio misterioso. Aquele baixinho, virado, agitador, os caras das bandas, isso é um estereótipo que se criou de quem é um produtor. A gente vai em muitas cidades do Brasil, o produtor é um cara do tamanho, na roça, calça remangada até aqui, chapéu de palha, e o cara vai para o produtor. Só que é produtor de maracatu em Aliança, lá em Pernambuco. Só que o cara é produtor de cavalo marinho, o cara é produtor de manifestação indígena no Amazonas, não sei aonde. E ele não é produtor só porque ele não anda com a roupinha do Oasis, com o penteado ele não é produtor. Por quê? Ele é um produtor cultural independente. Eu uso esse termo independente porque ele não depende, olhem bem, ele não depende de um título que lhe é outorgado. Você é reconhecido pela sociedade como um produtor cultural. Não, esse cara disse, eu vou produzir, eu vou fazer, e através de atividades autodidatas ele vai se aprimorando. O que não quer dizer que lá no meio do caminho ele não pode